Agora vamos para o mandamento número 12. Lembrando, se você quer ser um vendedor de alto nível, você precisa aplicar os 12 mandamentos do atendimento. E o número 12 agora é ser positivo independente de qualquer situação. Elvis, dá um exemplo para nós na prática do que é ser positivo em qualquer ocasião. Na rotina do vendedor, o vendedor encontra vários desafios, né? O vendedor, eu costumo dizer que o vendedor de alta performance, o vendedor que realmente é vendedor, né? Não um atendente, o vendedor que é vendedor, eu costumo dizer sempre, ele nasce todo dia desempregado, atrás de uma meta, atrás de um valor, atrás de alguma coisa. Um dos grandes desafios do vendedor e na minha opinião é um dos maiores, é manter a mentalidade de que as coisas vão acontecer a qualquer momento, né? Manter a mentalidade dentro do processo, manter a mentalidade positiva. Por quê? Porque a gente sabe que a venda ela é um conjunto de fatores, né? E quando a gente fala de venda no WhatsApp, trazendo aqui para o nosso nicho, né? Que é a venda de internet fibra ótica através da internet, quando a gente manda um áudio para o cliente, quando a gente liga para o cliente, quando a gente passa alguma informação para o cliente, a gente não tem dúvidas de que o impacto que a gente vai causar nesse cliente determina se a gente vai conseguir continuar com aquela negociação ou se aquela negociação vai parar. O que eu quero dizer? Ser positivo é, mesmo que o vendedor, por exemplo, não esteja num dia onde ele é, né, vamos supor que hoje lá a vendedora, a Mari, a nossa vendedora, começou 10 atendimentos e 5 reprovou crédito já, né, não conseguiu passar da fase do crédito. O vendedor está tendo dificuldade em finalizar uma venda por conta da análise de crédito lá da empresa. Ser positivo significa que mesmo com esse cenário por hora negativo, o vendedor vai ser positivo o suficiente para dar o melhor dele no próximo atendimento, para continuar fazendo 100% do que ele precisa fazer no próximo atendimento. A gente sabe que quando se trata de atendimento humanizado, o vendedor é influenciado por alguns fatores. E para que ele tenha uma taxa de sucesso maior, uma das grandes chaves, ou até não sei se não é a principal, é que ele acredite que no próximo atendimento ele vai conseguir ter um saldo positivo, ele vai conseguir concluir a venda. E isso faça com que ele aplique 100% do método ou 100% de tudo que ele sabe em cada atendimento. Porque a gente sabe que tem muito vendedor talentoso por aí que acaba não performando bem por não estar mentalmente preparado, muitas vezes para um dia que pode não ser o melhor. E aí no outro dia ele acaba vindo menos motivado, depois menos motivado, e no final do mês ele não entrega a meta, ele acaba muitas vezes saindo da empresa por uma questão de mentalidade. Vira um ciclo. Vira um ciclo, é. Então uma coisa que a gente sempre diz assim, se o dia não está bom até agora, ou a semana, foca no longo prazo. Tenha uma mente preparada que é assim mesmo, é assim que funciona. Agora, o que não pode acontecer é o cliente do outro lado perceber que o vendedor está passando por um momento difícil. E isso muitas vezes pode manchar, obviamente, a meta da empresa, pode manchar a imagem da empresa diante do cliente, porque o cliente percebe que aquele vendedor está incomodado. Eu já atendi vendedor que basicamente me xingou num atendimento, por uma questão que provavelmente ele estava passando por uma dificuldade. Eu apresentei algumas objeções para ele se apresentou sem paciência para aquelas objeções e meio que me mandou para longe, porque olha, se tu não quer, então ok. E a consequência, se falando de um lead que veio de um anúncio conversando no WhatsApp, é um ambiente muito favorável para ele parar de te responder. Foi o que aconteceu. Que é o que acontece na maioria dos casos, os vendedores reclamam, o lead pergunta o preço, pergunta alguma coisa sobre o plano e para de responder. Quando o lead para de responder, é culpa exclusivamente do vendedor. Então vamos dizer que tu tá lá na tua rede social, tranquilão, recebeu um anúncio de um provedor. Tu viu o anúncio, tu gostou e tu clicou, né? Se o lead clica e chegou até o WhatsApp, tu se apresentou, tu fez as primeiras perguntas, tu vai parar de responder por quê? Não foi agradável a conversa que tu teve com aquele vendedor. Tu interpretou que aquele provedor não é o que tu tá procurando. Exatamente. Então, 90% das vezes que o lead para de responder é culpa exclusiva do vendedor. E a gente sabe que são seres humanos, né? Vendedores são seres humanos, obviamente. Mas é preciso ser profissional e entender que é preciso sim dar 100% de si em cada atendimento. E se manter otimista, se manter positivo é a chave para isso. Então essa questão é uma que a gente coloca nos mandamentos porque a gente já viu muito vendedor talentoso fracassar numa empresa ou num projeto por conta da mentalidade.
de achar que a culpa muitas vezes é do externo e não tá mentalmente preparado para enfrentar um dia, seja ele como for. Se for bom ou se for ruim, ele tem que enfrentar aquele dia como se fosse mais um. Imagina, Vitor, tu receber um áudio de apresentação assim. Bom dia, Vitor. Meu nome é Cleison Liev, eu sou representante do provedor X. Estou aqui hoje para tirar todas as suas dúvidas. E receber uma igual às ligações de call center, né? Olá, Vitor, meu nome é Cleison, eu estou aqui, papapá. Aquela coisa morna, né? Qual atendimento é provável que tu continue, né? Aquele atendimento que o vendedor está animado para cima, né? Energia. Exatamente. Naturalmente a gente gosta de conversar com pessoas animadas. Exato. Né? Aquele vendedor de call center, né? Nossa. Desanimado, que fala com uma... No mesmo padrão. Ninguém entende nada, desmotivado. Tu gosta? Ninguém gosta de ouvir um atendimento de call center. Exato. Por quê? Porque os atendentes do call center estão o quê? Exato. Desmotivados. Exato. Né? Ninguém gosta de trabalhar lá, então eles estão desmotivados. Isso faz total diferença na hora de assinar um contrato. Imagina o cliente, né? O que ele percebe, né? Se eu tô falando com o Cleison e ele tá animado e ele trabalha na empresa, a minha percepção inconsciente é dizer assim, o que vem de lá é bom. As pessoas lá são felizes, é um ambiente bom, então deve ser uma empresa que não tem problema, deve ser uma empresa que atende bem o cliente. Racionalmente eu posso até não pensar isso, mas eu percebo, o ser humano percebe. Da mesma forma que quando tu chega num lugar, no mercado, e aquela caixa lá, aquela atendente que tá passando as tuas compras, ela nem te dá bom dia, ela não fala nada, tu obviamente olha pro mercado e pensa, deve ser muito ruim trabalhar aqui. E logicamente, tu se sente menos motivado a voltar lá, né? É assim que funciona. A ser cliente daquele Exatamente, mercado. É ser cliente de novo daquele mercado. Então, num provedor de internet, no atendimento, no WhatsApp, é a mesma coisa. Se eu te chamar e a gente tiver uma boa conversa, mesmo que eu não contrate no primeiro momento, quando eu precisar ou quando for o tempo certo, eu vou te chamar de novo, porque foi agradável. Agora, se eu te chamar e tu me atender como se tivesse má vontade, ou como que nem não tá nem aí, ou que tá brabo, tá triste, tá, sei lá, deprimido por alguma coisa, e deixa isso transparecer no atendimento, eu vou me sentir menos motivado a te chamar no próximo momento, porque tu não fez questão de me atender naquele momento. Foi o que eu percebi como cliente. E aquela empresa também já fica marcada no meu inconsciente como uma empresa que não é uma empresa que provavelmente tem um ambiente bom de trabalho. Logicamente pode ser por muito problema e aí tudo vai para o lado negativo. Ser positivo é um comportamento indispensável para um vendedor de alta performance. Eu desafio qualquer pessoa do outro lado a me apresentar um vendedor de alta performance que é negativo. E outra, desafio a me apresentar uma pessoa bem-sucedida em qualquer área da vida que não seja positivo. Eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida negativa.